Bom, pessoal, a gente falou na outra aula de um pouquinho de introdução ao projeto de interface e falou principalmente de padrões arquiteturais, né? Então, a gente falou, por exemplo, de usar o MVP, que ele é uma evolução do MVC, você pode usar o MVP com o MVC, e apresentamos esse diagrama no qual, então, a gente, na camada de interface, ao invés de a gente ter uma, nós vamos ter duas classes para trabalhar a interface. Uma que vai controlar a interface e a interface propriamente dita. E daí a interface apresenta que vai se comunicar com o modelo, no caso aqui com a classe de controle do modelo. É importante sempre notar que quando a gente usa algum tipo de padrão desse daqui, isso aqui provavelmente vai estar embutido no framework que vocês vão estar utilizando, então vocês têm que entender como que esse padrão funciona. E uma vez a gente tendo definido esse modelo, a gente vai aqui ter o diagrama de sequência. Vamos atualizar o diagrama de sequência. Bom, então a gente já tinha um diagrama de sequência daquele cara ali. E agora a gente vai ter o quê? Mais a classe presenter impression, que é a classe presenter. Então ela se comunica com a classe de lógica de negócio, né? Que no caso do nosso sistema que a gente tinha feito é a C biblioteca, que é a controle do model. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Então a gente tinha um diagrama de sequência que foi descrito cada etapa, o que ele fazia em cada uma dos casos de uso, das etapas do caso de uso. A gente fez esse mapeamento entre o diagrama de sequência e as etapas do caso de uso. E a gente tinha aqui a interface fazendo uma chamada a controle da biblioteca. Bom, o que a gente vai modificar desse sistema? Basicamente entrou a classe presenter. Então a interface vai chamar um método de presenter. Ele, por exemplo, vai fazer validações, né, na interface. Se você, por exemplo, colocou um CPF, ver se ele está certo, ver se ele não está. E aí ele que vai instanciar a classe controller e ele que vai chamar um método para a controle. Então mudou isso. Aqui para baixo é igual. E aqui embaixo o retorno vai ser dado para presenter, ele vai fazer o tratamento de dados e vai apresentar para a interface. Então são essas alterações no diagrama de sequência do que a gente já tinha. Entrou aí uma camada a mais, que seria essa presenter. Bom, quando a gente fala de padrões de projeto, né, tem alguns padrões que podem tratar alguns problemas que podem ocorrer na interface com o usuário. Então a gente vai ver alguns dos principais padrões que são recorrentemente usados para tratar algum tipo de problema de interface. Bom, dentre os principais padrões, a gente pode falar principalmente desses três: Decorator, Observer e Command. Eu destacaria principalmente o Observer. Já comento um dele, mas ele é muito utilizado. Bom, todos esses padrões, ele vem lá do livro do Gama, né, que é o Gang of Four, são 4 autores que descreveram 24 padrões de projeto de diferentes classes e categorias. Tá? O Decorator, ele anexa a responsabilidade adicional a um objeto dinamicamente. Bom, para quem não conhece muito padrão de projeto, vocês vão ver que uma das grandes dificuldades do uso do padrão de projeto está em você conseguir abstrair a sua aplicação para a sua necessidade. Muitas vezes o padrão de projeto ele é descrito e você não consegue enxergar como você aplicaria na sua solução, né? E se ele realmente seria útil para você. Então isso precisa um pouco de experiência, é legal vocês fazerem algumas implementações do padrão para entender bem como que ele funciona, e isso ajuda bastante. Tá? Então eu vou tentar mostrar justamente isso, a aplicação do padrão, vou explicar o padrão, mas a aplicação dele numa solução de interface. Então o padrão Decorator, por exemplo, ele é útil quando se deseja adicionar responsabilidades a objetos individuais e não a uma classe. Então o que eu quero dizer? Eu não quero, por exemplo, colocar um método X em todas as classes. Então eu posso instanciar uma classe do tipo cliente e nem todos os objetos dessa classe têm uma determinada funcionalidade. Né? Como eu faço isso? Esse que é o lance do
padrão decorator. Bom, especificamente no projeto da interface gráfica, a gente pode querer adicionar propriedades, né? Como bordas ou comportamento de rolagem a um componente de interface. Então você tem uma tela e nem todas as telas, é essa a grande diferença, nem todas as telas têm bordas de rolagem, por exemplo. Então você não vai colocar isso como uma propriedade da classe, porque nem todos os seus objetos vão ter essa propriedade. Bom, então não pode ser feito por herança justamente por isso, porque na herança todas as subclasses terão essa propriedade. Então a gente quer decorar um único objeto daquela classe. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho a classe calendário, que seria uma interface, que é esse cara aqui, e eu quero adicionar a ele uma borda lateral e uma borda inferior, que vai resultar nesse cara aqui da direita, né? Seria um objeto composto de várias propriedades. Então, a grande questão aqui é, eu quero decorar alguns objetos específicos e não todos os objetos de uma mesma classe. Então, isso que é o padrão decorator e aqui fica claro o seu uso numa interface gráfica, né? Então, você pode compor interfaces gráficas com mais ou menos propriedades. Bom, como que ele funciona? Aqui que eu falei um pouco da dificuldade da gente entender o padrão. O padrão ele vai vir sempre dessa forma, uma solução genérica, e você vai ter que adaptar para a sua necessidade. Então vamos dar uma analisadinha aqui nesses caras. Então a gente tem uma classe componente abstrata, que ela define uma interface. E essa classe component, ela pode ter uma concrete component ou uma decorator, ou seja, esse cara representa as classes de interface e esses caras representam as decorações, né? Então, um decorator pode ser composto de vários components, de outros decorators ou de um próprio component, tá? Então é isso que ele funciona. Você vai usar essa estrutura. Então, no nosso caso, a gente teria algo dessa forma aqui. Alguém está usando essa janela, né? O Decorator Creator instancia uma janela, que a gente pode fazer uma janela de texto. E essa janela tem várias composições de decoração. Pode ter qualquer um desses caras, uma scroll horizontal, uma scroll vertical ou uma borda. Então, é assim que ele funciona. Você pode, a partir dessa estrutura, criar qualquer tipo de interface, né? Você vai ter sempre uma tela principal. Na verdade, você poderia até ter mais de um tipo de tela aqui, né? Desde que ela não tivesse esse relacionamento. E aqui você pode colocar várias decorações, estender o tanto que você desejar. Bom, o seu funcionamento vai funcionar dessa forma aqui, ó. O create window, né, que é a classe que instancia, vai instanciar uma decorator, porque ela que agrega as outras, que vai ter uma nova borda, um novo horizonte e vai ser tudo isso agregado numa text window. É assim que você implementa o padrão decorator. Bom, a ideia é essa, eu acho que ficou claro, né? Que a partir daquela estrutura é relativamente simples de utilizar. Então, por meio desse padrão, é possível é possível que as interfaces contenham um ou vários decoradores e cada um desses objetos podem possuir propriedades customizadas. O padrão decorator, as interfaces podem ser criadas de forma customizada em tempo de execução. Por quê? Porque você vai instanciar uma classe. Depois, quem tiver mais interesse pode ver, por exemplo, o padrão factor. O factor você pode usar com o decorator para garantir que a partir de um parâmetro específico seja instanciado um objeto do tipo decorator que você quer. Porque, por exemplo, aqui uma explicação rápida. Se você tem uma classe decorator que tem vários tipos de decoração, igual exemplo, um scroll horizontal, vertical e uma borda, e você quer instanciar somente uma borda,
todos são do tipo decorator. Então você tem um objeto do tipo decorator, mas a tipagem dele é decorator, mas a instanciação tem que ser um dos seus filhos. E aí o factor você pode, por exemplo, passar um parâmetro 3 que vai instanciar aquele objeto. Ou seja, você consegue fazer em termos de execução essa instanciação de objetos diferentes. Dá uma olhada no padrão factor, quem que tiver interesse de entender um pouquinho mais. Ou abstract factor também. Bom, aqui um padrão que é muito utilizado e ele é implementado nativamente, por exemplo, para você implementar soluções Android, ele é implementado no Java, por exemplo. No Android, para você criar as notificações lá no Android, né? Se você desenvolver um app e quiser que ele apareça notificações, geralmente você vai utilizar o padrão Observer já implementado nele. Você nem precisa implementar, você só utiliza. Mas para isso você precisa entender o funcionamento dele. Bom, o padrão Observer ele define uma dependência de um para muito entre objetos do modo que, quando o objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados. Então, basicamente é o seguinte, você usa para notificação. Um exemplo aqui eu vou dar, mas imagine o seguinte, você recebeu uma mensagem no WhatsApp. Você precisa atualizar tanto a tua conversa no WhatsApp quanto a notificação lá na borda do Android. Né? São duas notificações. Então é isso que ele faz. Aqui, ó. Esses caras são os dependentes. Né? O próprio programa, então quando chega uma mensagem, a conversa recebe aquela mensagem e recebe a notificação também lá no Android. Bom, então aqui um outro exemplo, né? Mas o exemplo do WhatsApp também é a mesma lógica. Nós temos 3 formas de visualizar esse mesmo dado. E quando esse dado muda, essas visualizações também têm que mudar. Então, se você tinha aqui A com 60, B com 30 e C com 20, a gente tinha um determinado gráfico, mas quando esse cara mudou, esses caras também têm que sofrer essas atualizações. É a mesma ideia da mensagem do WhatsApp. Você recebeu uma mensagem de diferentes lugares vão ser atualizados com aqueles dados. Então é isso que o padrão Observer faz. Bom, qual é a estrutura dele? O padrão Observer funciona da seguinte forma: você tem o sujeito, né, e o Observer, que define a interface de atualização para os objetos que devem ser notificados sobre uma mudança. Aqui só uma consideração, essa daqui é a descrição no livro do Gama. Essa aqui é a descrição no livro do Gama, mas, por exemplo, você vai achar no Java ou no Android com nome de classes um pouco diferente. Ele vai ter a mesma estrutura, mas vão ter nomes de classes diferentes do que está descrito aqui. Bom, então a gente tem aqui o Concrete Observer, que atualiza a interface para manter seu estado consistente. E a gente tem aqui os sujeitos. Então esse cara, se eu não me engano no Java é Observer e Observador, uma coisa assim. Esses caras aqui, ó, ele dá update nesses caras. Então, uma vez que ele dá um update, esse daqui se atualiza. Tá? Basicamente, esse é o funcionamento. A gente tem 2 classes abstratas que definem os métodos, mas o que importa são essas 2 classes concretas que a gente vai implementar. Aqui, ó, Concrete Subject guarda o estado de interesse para o Concrete Observer e envia uma notificação para o seu observador quando o estado muda. Vamos lá. Ele é muito utilizado, já comentei isso. Ele pode ser utilizado em implementação Java, em projetos Android. E para implementar em Java, você vai utilizar uma classe observadora concreta e ela deve implementar a interface Observer. Então é só você ir lá e dar um implement interface Observer do pacote Java útil e a implementação do sujeito concreto deve estender a classe Observable. Então, a gente tem não um sujeito, é um Observable e o Observer. Tá? Muda um pouquinho a nomenclatura aí. Então vamos ver aqui o funcionamento.
Então a gente tem aqui o observable e aqui os observadores. Então basicamente você sempre vai funcionar mais ou menos dessa ideia, você vai ter vários observadores, né, que são notificados por uma mudança nesse cara aqui. Então esse cara vai notificar e vai dar um update. Uma vez que esse cara notifica os teus filhos não, as classes associadas, a gente vai dar um update. Bom, mas para isso acontecer, a gente precisa saber quem vai ser notificado. Então esses caras precisam ser cadastrados. Então vamos lá. Aqui a Concrete Observable vai ter classe set, get mudança, que é só para indicar que tem uma classe que faz alguma mudança. Então, quando esses métodos aqui específicos, né, você vai poder ter vários outros métodos, mas quando esses caras sofrerem alguma alteração, esse método tem que ser acionado. E o que esse método vai fazer? Vai notificar todas essas classes aqui. Essas classes, por sua vez, vão ter então o método update executado. Tá? Basicamente, essa é a ideia. Vamos dar uma olhada aqui nesse código. A gente tem a Concrete Observable, que aqui já implementamos em Java. Ó. Ela estende a Observable. E ela vai ter o quê? Public Static. Aqui eu estou usando um padrão Singleton, tá? Para garantir que apenas uma instância da classe seja criada. A gente vai comentar um pouco mais para frente do Singleton. Mas não tem problema nenhum. Aqui o que importa é essa parte aqui. Ó. Então, quando this.mudança recebe alguma mudança, dentro desse método eu preciso fazer o quê? Set change e notify observer. Ou seja, avisa que houve alterações e notifica os observadores. Ok? Basicamente é isso que faz. Quem observa, a gente vai ter o seguinte, ó, public void update. Recebe o objeto do seu argumento. Então, por exemplo, mudou para c.get mudança. A gente vai ter esse, quer dizer, C aqui que é o concrete observer, né? Get instância sofreu uma mudança. Então aqui, essa linha aqui vai imprimir o estado que aquele cara recebeu na sua mudança. Então, por exemplo, se você quiser usar uma notificação, é só você implementar a notificação dessa forma, receber o parâmetro do que o observer recebeu. Vamos ver um outro exemplo, né? Aqui, por exemplo, você pode tratar ele de forma diferente. Ó. Então, você pode, se o get mudança for maior que 10, apresenta esses dados de uma forma. Se for menor que 10, faz de outra forma. Ou seja, depois que você recebeu a mudança, você trata ele da maneira com que você quiser. Vamos ver um outro exemplo. Não, aqui só para finalizar, desculpa. A gente tem que ter, como eu comentei, a gente precisa saber quem que vai receber as notificações, né? Quem pode receber. Então, ó, as classes que eu tinha acabado aqui de distanciar, Observer A e Observer B, a gente precisa o quê? Adicionar elas ao observador. Né? Para saber que esses caras precisam ser notificados. Bom, por fim, tem um padrão command, que o objetivo dele é encapsular requisições como objeto, permitindo parametrizar clientes com diferentes requisições. Como que esse cara funciona? A ideia dele é o seguinte, eu tenho um cliente que eu faço um edit, não sei exatamente o que eu estou chamando, uma aplicação complexa que tem vários aqui, é uma lista, né, de chamadas, de comandos, então imagina que você está criando principalmente um menu hierárquico. Esse cara aqui, ao invés de chamar exatamente o salvar, editar, por quê? Ainda mais porque o menu pode adicionar novas coisas, tirar. Então, ao invés de você fazer uma vinculação desse cara diretamente à chamada
do método que você quer, editar, deletar, ações desse tipo, você vai fazer isso por meio de um command. Então, como que funciona? O cliente, ele vai chamar uma ação, mas ele não vai saber exatamente qual ação ele vai estar chamando. Ele vai passar um parâmetro. E quem vai controlar essa ação vai ser o concrete command. Então, por exemplo, como eu falei, eu tenho um menu que tem várias funcionalidades, como editar e aqui e criar um novo. Aqui eu criei poucas ações. Então a gente vai ter uma interface, um controle que agrega todas essas ações. Tá? E aqui é o objeto que eu quero manipular. Então, se a gente pegar um código, você vai criar o livro, né, que ele implementa um command. Você vai ter o edit, quer dizer, o novo que implementa um command e o edit que implementa um command. Esses caras, eles editam ou criam um objeto do tipo livro. Tá? E por sua vez, a classe livro é a classe que vai ser editada sem problema nenhum. Né? E a classe controle, a command é justamente aqui que está a diferenciação. A gente vai criar o quê? Um array de comandos. Novo, edit, assim por diante. Então, quando aquele método ação receber cadastrar, ele vai chamar o execute. Quando ele chamar a ação editar, ele vai receber o execute. Ou seja, a classe, e aqui você pode configurar, né? Você está recebendo uma string, mas você poderia fazer de outra forma. Você poderia mudar o parâmetro. Ou seja, a classe cliente ela não está chamando o método cadastrar, alterar, excluir, até porque você não sabe quantos métodos tem. Então amanhã você mudou o nome do método cadastrar para new. Você vai continuar chamando cadastrar, vai funcionar, porque se cadastrar você vai chamar o command 0 execute que não é mais novo, né? Então essa é a ideia, principalmente se você pensar em menus muito complexos com diferentes níveis hierárquicos, você pode usar esse padrão aqui para implementar. Tá? E aqui a menu, né, que chama a ação. Ó. Ela vai chamar o controle. Bom, e daí depois vocês podem ir compondo. Né? Por exemplo, aqui eu tenho o padrão MVC com o command. Então, o meu command ele vai estar atrelado a um control, a classe control. Tá? Você pode usar o MVP com o command e com o MVC, na verdade, né? Então, tua interface vai estar ligada no presenter e o presenter vai chamar o controle. Desculpa, que teria que ser o contrário aqui, ó. Certo? Bom, pessoal, então, camada de interface é isso. Na verdade, aqui não tem exercícios, está o trabalho lá para vocês realizarem. E principalmente padrões de projeto, sei que é um pouco complicado. A sugestão é vocês implementarem alguma coisa, pegarem, fazer esses códigos que eu passei aí, fazer rodar para vocês entenderem melhor como que isso daí vai funcionar.